Olá, professores da Escola Bíblica! Me chamo Maria Carolina e estamos aqui para mais uma lição da revista Histórias de Fé e Coragem. Nossa lição hoje é a lição 12, que tem o título Elias, um profeta de milagres. A história que nós vamos tratar hoje é a história de Elias. E um versículo muito importante para você iniciar a sua aula é o versículo 1 do capítulo 17 do livro de 1 Reis, que é uma das temáticas principais desta lição, que diz o seguinte: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Esse versículo fundará toda a história que nós trabalharemos nesta lição. Bom, como vocês estão vendo, eu vim com um traje específico. O ideal seria uma túnica branca e um lenço branco. Mas eu não tinha esse material em casa, então eu trouxe o que eu consegui. E eu vim figurada de Viúva de Serepta, que é uma das personagens super importantes, inclusive que conta na história durante a semana do Para Meditar da nossa lição. É importante que uma das estratégias dada é que você venha vestido ou que você traga algum acessório que lembre a realidade, o contexto daquela época da história de Elias. Bom, outra questão muito importante que você deve colocar no seu esboço de aula ali é a explicação do significado da palavra apostasia. Apostasia significa, no literal, a palavra renúncia. Ali, no texto da lição, que é o Saber Mais, ela está aplicada da seguinte maneira: vivemos em uma época de apostasia, semelhante ao tempo de Elias. Significa que naquela época houve a renúncia do senhorio de Cristo pelo povo de Israel. O que quer significar que o povo de Israel adotou como Deus Baal, que era o que Elias repudiava tanto. Então, o pecado principal que deve ser figurado e trazido dentro da sua aula é a respeito do pecado da idolatria. Nunca se esqueça dessa palavra, idolatria. É muito importante você, dentro do seu conteúdo, da sua explicação, trazer essa realidade. Outro ponto a ser muito relevante dentro dessa lição é a enfatização do objetivo da lição, que é aprender que devemos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, justamente o contrário do pecado da idolatria. A idolatria, ela coloca outras coisas, materiais, corporais, outros deuses, no lugar de Cristo, que é o primeiro lugar. Aqui também me pediram no vídeo passado para colocar a questão de técnicas de memorização, né? Que eu achei muito interessante. Agradeço os comentários, toda a contribuição de vocês, professores, é extremamente importante para nós. A minha sugestão, inclusive deixada no material do esboço que eu fiz de aula, no PDF que fica no site da Escola Bíblica, não é somente em relação a técnicas, mas também eu sugeri mais um versículo que está bem apropriado à realidade da temática abordada. Inclusive, ele é um versículo do Novo Testamento, o que aproxima muito mais a leitura das crianças, dos evangelhos, dessa realidade linguística mais fácil para os pequenos. Então, eu sugeri um outro versículo também,
além da lição, né? E a técnica que eu sugiro para vocês é a técnica utilizada muito em relação à oração. Eu fazia com as minhas turmas a oração pipoca, que cada um dizia uma palavrinha ou fazia um pedido, depois nós fechávamos com um amém todos juntos. Então, a sugestão que eu dou para vocês é: leiam na primeira vez o versículo para que as crianças ouçam a pronúncia de vocês. E depois divida o texto na pontuação, ou cada um lê uma palavra, e faça assim, ó, cada um lê uma vez a palavrinha sua, né? A sua palavrinha, e depois passa mais uma vez, só que com um tempo mais rápido. Você reúne a turma e diz assim: agora a gente vai ler bem rapidinho. E aí todo mundo lê mais uma vez, numa velocidade maior. As técnicas para memorizar versículos de forma escrita, visual, muitas vezes para crianças dessa faixa etária não são tão eficientes. Eles não são tão visuais, eles são mais auditivos. Crianças juniores, entre 7 a 11 anos, eles pegam mais fácil ouvindo as coisas. Então, se você produzir uma leitura dinâmica, direcionada, cada um lendo um trechinho, uma palavrinha, você vai perceber que isso vai enturmar aos irmãos que estão ali, né? As crianças que estão ali, elas vão se unir para fazer a leitura cada vez mais rápida. E você depois pode inverter a ordem, use a sua criatividade, né? Isso são técnicas de memorização. A repetição faz com que você memorize o texto bíblico. Outro ponto da lição que eu achei muito importante, eu já até tinha citado na lição anterior, que eu tinha feito a aula, a lição 8. Se você não viu, não perca, uma lição bem interessante. E é muito importante você frisar sempre o bate-papo com as crianças. É no momento do bate-papo que você vai conseguir inserir toda a história que você está contando no contexto e na realidade daquelas crianças. Então, qual é o objetivo? Você justamente explicar, mostrar a questão da idolatria atual. Os desenhos animados, os personagens animados, os jogos, alguns tipos de brincadeira, os fãs, né? Essas questões todas você pode trazer para que as crianças compreendam e conversem a respeito disso. É muito importante você salientar essas questões, por exemplo, de jogos de futebol, de novelas, muitas vezes, inclusive para nós, já adultos, né? Às vezes nós deixamos de ler uma palavra, ter um momento em família, um culto doméstico, para assistir um filme, uma série, né? Isso são substituições indevidas, isso são maneiras e expressões de idolatria humana, carnal, e às vezes é tão cotidiano isso, essas negociações, que acabam nós não percebendo. Então, a minha sugestão é que você traga essa conversa real para dentro da sua sala, ali na sua sala de aula, e da sua salinha, né, da escola bíblica, e trate com as crianças de forma bem responsável mesmo. Pergunte a elas, inicie um diálogo. O que você mais gosta de fazer? Você gosta? Qual é a série? Qual é o canal que você mais gosta de assistir? Qual é o filme que você mais gosta? Qual é o super-herói que você mais gosta?
Comece essa conversa desta maneira. Depois coloque que o verdadeiro super-herói da sua vida é Jesus. Que o verdadeiro Senhor da sua vida é Deus. Coloque que o livro mais legal para leitura não são os desenhos, os gibis, mas sim a Bíblia. Ensine isso para as suas crianças e você vai perceber que elas vão fazendo essas conexões durante a aula. É muito importante. Outro ponto muito relevante que a lição traz, que eu achei que vale a pena ser aproveitado nesta dinâmica de aula que está sendo apresentada para vocês, é a colocação da boa ideia no item lista de prioridades. Essa atividade você precisa realizar com a sua criança dentro da sua salinha. Ela é muito interessante. Eu até fiz a sugestão no esboço de uma pirâmide, tá? Você pode imprimir em duas folhas, em uma folha, duas pirâmides, você não precisa gastar muito papel para isso, né? Ela cabe, né, 2 vezes numa folha e ali você vai recortar e entregar para as crianças naquele formato mesmo e pedir para que elas preencham tópicos que sejam realmente relevantes e importantes na vida delas. Aí, o primeiro, você não vai dizer nada para elas e vai permitir que elas mesmo preencham. Aí, ali, elas vão organizando questão de família, escola, os amigos, a igreja. E ali você pode, no final, trazer isso para discussão, para conversa e colocar para as crianças que, em primeiro lugar, acima de todas as coisas, os mandamentos dizem isso, Cristo dizia isso, que antes de mais nada, quem deve estar no topo das nossas vidas é Deus, o seu senhorio, a sua soberania. E essa é a maneira que você pode ir incutindo a respeito desse tema na mente da sua criança ali na sala de aula. Bom, aqui eu trouxe para vocês uma estratégia de como contar a história de Elias do capítulo 18. Você pode ler ali na sua casa, são alguns versículos, tá? A respeito da história, da questão da chuva, como nós lemos ali no versículo 1 do 17, tá? Eu vou, como se vocês fossem as crianças, eu vou tentar mais ou menos contar a história para vocês. Aqui todos os materiais que eu utilizei são materiais recicláveis. Isso é muito importante porque você pode ir trazendo essa consciência do reciclável para as suas crianças. Vejam, eu estou com essa roupa, com essa indumentária ainda, tá? E eu posso me mexer, eu posso contar a história, eu posso brincar com as crianças e ainda assim eu estou bem, né? Eu consigo me locomover e tá tudo bem firme, bem preso, né? E isso colabora e vai tornando cada vez mais acessível a história. As crianças vão se acostumando com aquilo, elas vão se inserindo dentro do conteúdo bíblico. Isso é extremamente importante, tá? Então, iniciando a história, você vai mostrar para a criança a maçã. Você vai mostrar para ela as 2 maçãs. Você vai perguntar para a sua criança: qual é a maçã verdadeira? Elas vão ficar meio tímidas, ninguém vai responder, porque sempre a primeira pergunta ninguém responde, né? Você vai perguntar então, qual maçã dessas eu posso comer? Essa? Eles vão dizer não. Então essa aqui? Vão dizer que sim. Pois é, você vai contar. Há muito, muito tempo atrás, existia um povo que foi escolhido por Deus, mas que também se enganou com o que era verdadeiro.
Aí eles já vão ficar bem atentos, porque eles vão querer saber o que era essa verdade que o povo se enganou. Então você vai contar para eles que existiam um casal de reis. O rei se chamava Acabe e a rainha se chamava Jezabel. Você pode, se as crianças forem um pouquinho maiores, aprofundar, dizer que o nome Jezabel já remetia ao grande mal, que era Baal, que era o deus que ela servia. Ela era filha de um dos sacerdotes de Baal. E com o casamento desses dois, de Acabe e Jezabel, o povo de Israel se corrompeu, se deturpou. Aí Deus levantou alguns profetas e Jezabel, os profetas de Deus, certo? Jezabel, sempre faça referência ao que você está falando para eles memorizarem, tá? Os profetas de Deus, Jezabel matou todos, porém, um se salvou. E o nome dele era Elias. Gente, isso aqui é um daqueles rolos do papel absorvente, o miolo do papel absorvente, tá? Por isso que eu consegui assim grande. Ou então você pode pegar 2 rolinhos de papel higiênico também, colar um no outro, vai dar mais ou menos o mesmo tamanho. Elias, então, era um profeta de Deus. E Elias passou um tempo se escondendo para que os reis não matassem ele, né? Daí você pode falar, por exemplo, se você for mulher, daí se resolver se vestir de viúva de Serepta também, você pode falar: por isso que eu estou aqui contando a história para vocês. Eu sou a viúva de Serepta e Elias esteve em minha casa. E como ele era um profeta de Deus, ele fez um grande milagre. Você pode ir dialogando com as crianças, mostrando o seu conhecimento como se você fizesse parte dessa história aqui, tá? Se você resolver se vestir de Elias, por exemplo, também pode. Ou você pode se vestir de Eliseu, dizer que você é Eliseu, que você era o moço de Elias. Então, aí, durante essa história, Elias se escondeu, você vai falar, né? E chegou um momento que Elias viu que o povo sofria muito na seca, que não tinha mais alimentos, e ele resolveu voltar e anunciar ao povo que fizesse, então, 2 altares. Chamou os profetas de Baal, que são esses daqui, os profetas de Baal. Ele fez 2 altares, mandou fazer 2 altares. Um era o altar do Senhor e outro, os profetas de Baal fizeram um altar para Baal. E o grande combinado era que eles então oferecessem um sacrifício e o Deus que respondesse primeiro, que respondesse com fogo, como diz a palavra, e consumisse todo o holocausto, seria o verdadeiro Senhor. Então Elias orou muito, muito Elias orou, pedindo ao Senhor. Da mesma forma, os profetas de Baal oraram para Baal lá, fizeram os rituais deles. Em certo momento, o Senhor se compadeceu de Elias. Vocês estão vendo que aqui eu fiz um céu bem branquinho, né? Você pode, como tá lá no PDF, fazer um solzinho também, tá? Então, ele mandou chuva de fogo, muito fogo, e queimou, consumiu todo o holocausto. E todo o povo
reconheceu que só o Senhor é Deus. Amém? Compreenderam a história, gente? Eu acho que é uma maneira bem simples de representar essa história, né? Aí eu fiz uma sugestão de louvor, que vai estar aqui embaixo também, que é o Caia Fogo do Céu, do Fernandinho. O link que eu coloquei no PDF, ele tem uma animação. Então, se você tem um DVD ou uma TV que pode reproduzir imagens, né? Você pode colocar e passar o desenho também, que eu acho que é o desenho do próprio filme animado, né? De Elias para as crianças. E aí, a minha sugestão de atividade é uma sugestão muito show. Você vai pegar uma garrafa PET, escrito Baal, você vai escrever, colocar uma durex, tá? Vai fazer uma bolinha e vai falar para fazer várias tirinhas aqui sim para as crianças e vai fazer tipo 2 times, mais ou menos assim. Não sei quantas crianças você tem ali, mas a sugestão é que você faça 2 times, tá? Com esses 2 times, você vai chamar a primeira criança, que vai contar, digamos, a primeira mentira. Baal é Deus, tem um papelzinho aqui que está escrito isso, Baal é Deus, tá? Aí você vai perguntar para o grupo todo, Baal é Deus, crianças? Todo mundo vai dizer não. Então, quem tem a verdade? Aí as crianças vão procurar, o outro time procura. Só o Senhor é Deus. Então, aquele que acertou vem e joga a bolinha no Baal. Derruba, tem a oportunidade de derrubar o Baal, tá? E assim sucessivamente, tá? Por isso que é importante que você misture e tire misturado para ver qual a equipe que vai ganhar. Aí você pode presentear suas crianças com alguma coisa, ou as crianças nessa época elas precisam muito da questão do elogio. É muito importante você elogiar, dizer muito bem, parabéns, você acertou, como eu falei para vocês na lição passada. Eu agradeço a todos por mais esse momento. Esta é a lição número 12. Espero que vocês tenham aproveitado e tenham uma excelente aula. Que Deus abençoe vocês.